A verdadeira história dos cátaros e sua conexão com os templarios revela um capítulo fascinante e sombrio do cristianismo. Ao longo dos séculos XI e XIII, essa doutrina se espalhou pela Europa pregando uma ideia perturbadora: o mundo material, com suas dores e injusticas, seria obra de forcas malignas. Para eles, o sofrimento humano não era uma prova divina, mas sim a marca de um reino infernal que já habitava entre nós, e não em algum lugar além da morte. Essa visão abalou os alicerces da igreja, da ordem social medieval e até mesmo das estruturas familiares, levando-os a um destino trágico. Agora, vamos explorar quem foram esses homens e mulheres, suas crenças e o motivo pelo qual foram perseguidos com tanta ferocidade. A origem do termo cátaro ainda gera debates entre os estudiosos. Uma das explicações mais aceitas sugere que vem do grego cátaros, que significa puro, um nome que reflete a busca incessante desses fiéis pela pureza espiritual. Outra teoria, porém, aponta para uma raiz alemã, onde a palavra seria uma zombaria criada por seus inimigos, adoradores de gatos. Na Idade Média, esses animais eram associados a rituais de bruxaria e a Igreja Católica usava o termo de forma pejorativa para desqualificar seus adversários. Independentemente da origem, muitos pesquisadores acreditam que o catarismo surgiu como um desdobramento da doutrina dos bogomilos, um movimento religioso que floresceu na região da atual Bósnia por volta do século X. Seu nome vem de Bogumil, um pregador que deu início a essa corrente espiritual. Seguindo rotas comerciais que passavam pela Itália, Alemanha e o sul da Franca, os cátaros se estabeleceram com força em cidades como Albi e Languedoc, onde viveram seu auge até meados do século X. Além de cátaros, eles também eram chamados de tecelões, pois muitos exerciam essa profissão, ou de bons cristãos, em referência à coerência entre suas crenças e suas ações. Outro apelido comum era albigenses, devido à grande concentração de seguidores na cidade de Albi. Um aspecto marcante do catarismo era sua tolerância religiosa. Diferentemente de outras correntes da época, eles não entravam em conflito com judeus, muçulmanos ou católicos, convivendo em relativa harmonia com diferentes credos. A estrutura religiosa dos cátaros era organizada em três grupos principais. Primeiro, os simpatizantes, pessoas que apoiavam a comunidade sem necessariamente seguir todas as suas práticas. Depois, os crentes, que acreditavam nos ensinamentos, mas não assumiam compromissos mais profundos. Por fim, os perfeitos, que faziam votos de castidade e dedicavam suas vidas à elevação espiritual. Caso um perfeito quebrasse seu voto, voltava com dical de crente sem punições ou julgamentos. O celibato não era visto como uma obrigação moral, mas como uma forma de romper o ciclo de reencarnações. Para os cátaros, ao evitar a procriação, a alma se aproximava de Deus e permanecia no reino espiritual. A cerimônia de iniciação, um perfeito, chamada de consolamentum, era um momento solene, marcado por um ritual de saudacal conhecido como melhoramentum. Nele, um crente dizia, com a mais humilde reverência: bom cristal ou boa senhora, rogai a Deus por nos. Senhores e senhoras, rogai a Deus por este pecador, para que o livre de uma morte maligna e lhe conceda um bom fim. O perfeito respondia afirmativamente às duas primeiras súplicas e, na terceira, prometia guiar o crente rumo a uma vida espiritual plena. Entre os poucos registros que sobreviveram, sabe-se que os cátaros realizaram um concílio em Saint Félix, no ano de 1167, para reorganizar sua estrutura eclesiástica. Nesse encontro, foram estabelecidos bispos responsáveis por coordenar as atividades religiosas em diferentes regiões. Os documentos da época mencionam três figuras importantes: Sicard de Celeриer, em Albi, Iliabert de Castres, em Toulouse e Benoit de Termes, em Carcassonne. Apesar da rigidez de seus princípios, os cátaros reconheciam que nem todos conseguiam seguir à risca seus preceitos. Assim como no cristianismo tradicional, havia fiéis devotos e outros que, ocasionalmente, falhavam em suas promessas. Uma história curiosa, registrada na crônica de um clérigo inglês chamado Gervasil de Tilbury, ilustra bem essa dualidade. Ele relata o caso de uma jovem que, ao perder a virgindade, teria afirmado que sua alma estava condenada. O relato, provavelmente exagerado, serviu de pretexto para que as autoridades a acusassem de heresia e a queimassem na fogueira em 1270. Já Dilien Belibast, um dos últimos perfeitos cátaros do século XIII, quebrou seu voto de castidade, mas, em vez de retornar a condical de crente, organizou o primeiro casamento cátaro conhecido. Ele uniu sua ex-amante, Ramonda Piquier, a seu amigo Pierre Maury. O matrimônio, porém, não durou muito.
Raimonda voltou para Belibaste grávida, possivelmente do próprio Mauri. Mas porque os cataros eram considerados hereges. A palavra heresia vem do grego heresis, que significa escolha. Originalmente, o termo nau tinha conotação negativa, referindo-se simplesmente ao cal por um conjunto de crencas. Com o tempo, porém, passou a designar qualquer doutrina que se afastasse dos dogmas oficiais da Igreja. No caso dos cataros, suas ideias desafiaram diretamente os pilares do catolicismo. Para comunicar, eles não veneraram a cruz, pois viam nela apenas um instrumento de tortura, sem nenhum valor sagrado. Também defendiam a igualdade entre homens e mulheres perante Deus, uma ideia revolucionária para a época. Outro ponto de divergência era a concepção do inferno. Para os cataros, o sofrimento terreno já era uma forma de inferno, criado não por Deus, mas por Lúcifer. Eles rejeitavam os sacramentos, pois acreditavam que rituais materiais não tinham poder sobre o mundo espiritual. Além disso, viam a violência e as guerras como obras do demônio e não como desígnios divinos. Sua visão de Deus era dualista. Ele seria o criador de um mundo espiritual, perfeito, enquanto o mundo material, corrupto e cheio de dor seria a obra de uma forca maligna. Para eles, a existência terrena era uma prova, e as boas coisas realizadas aqui determinariam o destino da alma após a morte. Uma vez alcançado um estado espiritual elevado, acreditavam que as almas poderiam escapar do ciclo de renascimentos e alcançar a paz eterna, podiam permanecer no reino espiritual para sempre, livres do ciclo de reencarnações e mortes. A perseguição aos hereges, no entanto, não era uma prática comum entre os cristãos nos primeiros séculos da Idade Média. As fogueiras e as execuções públicas, tal associadas a esse período, surgiram de forma esporádica e, muitas vezes, motivadas por interesses políticos ou disputas de poder. A primeira vítima registrada de uma execução por heresia foi a filósofa e matemática Hipatia de Alexandria, assassinada e queimada em uma fogueira no século V, entre os anos 415 e 416. Acusada falsamente de satanismo, sua morte foi resultado de uma campanha difamatória liderada pelo bispo Cirilo de Alexandria. Décadas se passaram até que outro caso semelhante ocorresse. Em 1022, 16 pessoas foram queimadas vivas em Orleans, na Franca, por ordem do rei Roberto II. Essa prática, porém, não se repetiria com frequência até quase um século depois, quando um grupo de nobres, com o apoio do bispo de Milão, ordenou a execução de um grande número de hereges. Nos anos seguintes, outras 5 fogueiras foram acesas em um intervalo de aproximadamente 140 anos. A perseguição sistemática aos hereges teve início em 1163, quando um grupo de 6 pessoas se recusou a participar da missa, alegando que a prática contradizia suas crenças. Interrogadas por um tribunal eclesiástico em Colônia, foram condenadas à morte na fogueira. Esse episódio marcou um ponto de virada. A partir de então, as perseguições religiosas se tornaram mais frequentes e brutais. As vítimas não eram apenas líderes ou pregadores de seitas consideradas heréticas, mas também seus seguidores comuns, submetidos a torturas e suplícios pela Igreja. O conflito entre cataros e católicos, embora oficialmente tenha durado cerca de 20 anos sob a forma de cruzada albigense, estendeu-se por muito mais tempo e passou por 13 fases distintas. As primeiras denúncias contra os hereges surgiram no século XII, quando monges cistercienses, como Bernardo de Claraval, fundador da Abadia de Claraval e um dos principais promotores da Segunda Cruzada, começaram a pregar contra a disseminação das ideias cataras no Languedoc e em outras regiões do sul da Franca. Suas palavras, porém, encontraram resistência entre camponeses e senhores feudais, que simpatizavam com a doutrina catara. O estopim para a cruzada foi o assassinato de Pierre de Castelnau, o monge cisterciense e legado papal do Papa Inocêncio III, ocorrido em 1208 enquanto viajava pelo rio Rodano. O principal suspeito do crime foi Raimundo V, conde de Toulouse, acusado de proteger os cataros. O Papa Inocêncio III usou o episódio como justificativa para convocar uma cruzada contra os albigenses, contando com o apoio do rei Filipe Augusto da Franca. A primeira grande ofensiva ocorreu em Béziers, uma próspera cidade comercial. Entre os participantes estava o próprio Raimundo V, forcado pela igreja a lutar contra seus vizinhos, embora não tenha tomado parte ativa no ataque. Lideravam as tropas Simão de Montfort, um nobre ambicioso, e Arnaldo Amaury, abade cisterciense e representante papal no Languedoc. A queda de Béziers foi marcada por um erro tático. Um grupo de jovens da cidade, provocado por um dos sitiantes, abriu os portões para enfrentá-lo. Uma multidão de cruzados invadiu a cidade em perseguição, causando caos e morte. Segundo a lenda, quando questionado sobre como distinguir hereges de católicos, Arnaldo Amaury teria respondido: matem todos. Deus reconhecer os seus. Sobre essa ordem, cerca de 20.000 pessoas foram massacradas em 22 de julho de 1209. O cerco a Carcassonne, liderado por Raimundo Roger Trencavel, visconde da cidade,
foi uma resposta à matança de Béziers. Para dificultar o avanço dos cruzados, ele ordenou a destruição de moinhos, a queima das colheitas e o abate do gado, enquanto a população se refugiava atrás das muralhas. Quando Simão de Montfort se aproximou, Raimundo Roger considerou a radical, mas foi dissuadido por Pierre Roger de Cabaret, que sugeriu reforçar as defesas enquanto os cruzados atacavam os subúrbios fortificados de Bourges. Castelar. A situação se agravou com a intervenção de Pedro II, rei de Aragão e conde de Barcelona, que tentou mediar uma radical pacífica. Seu interesse era proteger Raimundo Roger, seu vassalo, e evitar a destruição da cidade. Arnaldo Amaury, no entanto, propôs uma condição humilhante, que o Visconde abandonasse Carcassonne e deixasse seus habitantes à própria sorte. Indignado, Pedro II retirou seu apoio e os combates recomeçaram. A queda de Castelar foi decisiva. Os cruzados usaram catapultas para demolir as muralhas e, após um incêndio, invadiram o subúrbio. Um contra-ataque liderado por Raimundo Roger conseguiu repelir os invasores, mas a situação em Carcassonne se tornou insustentável. Em meados de agosto de 1209, um parente de Raimundo Roger tentou negociar sua radical em troca da vida dos habitantes. Sem alimentos e recursos, o Visconde aceitou. Cerca de 7.000 pessoas que se refugiaram na cidade foram forçadas a abandoná-la, deixando para trás suas casas e pertences. Raimundo Roger foi levado à sua própria fortaleza, obrigado a descer as escadarias de pedra de seu castelo e acorrentado aos muros de sua masmorra. Morreu dias depois, vítima de uma doença ou, segundo alguns relatos, envenenado. A Inquisição, embora a cruzada oficial tenha terminado em 1229 com a queda de Toulouse e a derrota de Raimundo VII, filho de Raimundo V, que havia se aliado aos cátaros, não marcou o fim do conflito. A perseguição aos cátaros ganharia novo fôlego em 1233, quando a Ordem dos Dominicanos, já encarregada de liderar a Inquisição, recebeu do Papa Gregório IX a missal de cacar os últimos remanescentes daquela seita. O conflito se arrastaria pela região do Languedoc, estendendo-se até a queda da fortaleza de Montségur, em 1244. Após um longo cerco, cerca de 200 defensores cátaros renderam-se e foram conduzidos a um campo aberto coberto de neve, onde foram queimados vivos pela Inquisição. Esse episódio marcou o fim da resistência organizada, mas não o término das operações militares e inquisitoriais, que se prolongariam por décadas. Estima-se que a cruzada albigense tenha ceifado cerca de 1 milhão de vidas, entre combatentes e civis. Porém, suas consequências foram ainda mais profundas. Ao tentar erradicar o catarismo, a Igreja não apenas reforçou sua unidade e poder, mas também estabeleceu um precedente perigoso. A partir de então, a cristandade passaria a encarar a dissidência como uma ameaça a ser combatida com violência sistemática, consolidando um controle totalitário sobre a consciência individual. Foi nesse contexto que surgiram as técnicas de interrogatório da Inquisição, que seriam replicadas na Europa e na América Latina nos séculos seguintes. Além disso, a cruzada serviu como catalisador para a unificação da Franca. Eis como Filipe Augusto, Luís VIII e a regente branca de Castela anexaram os territórios do sul, antes dominados pelos senhores cátaros, centralizando o poder nas mãos da monarquia francesa. Muitas das estratégias empregadas contra os cátaros, como a acusação de heresia, a confiscação de bens e a eliminação de lideranças, seriam posteriormente usadas contra a Ordem do Templo e outras instituições que entrassem em conflito com a Igreja ou a nobreza. Segundo estudiosos como James Brice e Zaremio Mocesian, os cátaros que sobreviveram à grande perseguição do século XIII continuaram a viver na clandestinidade. Sua presença é atestada em registros eclesiásticos de processos inquisitoriais que se estenderam até o século XIV. Embora o catarismo tenha sido oficialmente extinto com a queda de Montségur, suas ideias, especialmente a crítica ao poder temporal da Igreja e a busca por uma espiritualidade mais pura, ecoariam séculos depois, inspirando movimentos como a Reforma Protestante. Toda a luta por poder reflete um embate entre aqueles que desejam transformar o que consideram injusto na sociedade e aqueles que resistem à mudança por temerem perder seus privilégios. Cristo nunca ordenou que se matasse em seu nome, e o extermínio promovido pela Igreja Católica contra os cátaros não foi uma defesa da fé, mas uma defesa de seu domínio terreno e ideológico, uma prática que se distanciava radicalmente dos ensinamentos de amor ao próximo pregados pelo próprio Cristo. Esperamos que este conteúdo tenha esclarecido aspectos importantes dessa história. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhá-lo com familiares e amigos. E, se ainda não o fez, inscrever-se em nosso canal. Siga-nos também em nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.